Ora, os nomes dos 12 apóstolos, dos 12 enviados, que é o que a palavra apóstolo significa, enviado, no caso, é enviado como trabalhador para a seara, não é para andar em tapete vermelho, nem para comprar Porsche, nem Jaguar, nem os últimos Mercedes, nem para jactar de riquezas, nem mansões e castelos, ou isso e aquilo. Isso aí são os corruptores do Evangelho, que não tem nada a ver com Jesus. São esses que ficam tentando fazer de Jesus um homem rico todo dia para justificar as ganâncias pessoais deles. Mas eles receberão o juízo que lhes é particularmente pertinente e inapelavelmente vindouro na direção deles. Pois bem, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, que é um nome bem judaico, a quem Jesus atribuiu um sobrenome, Pedro, que no caso vinha do aramaico e que designava, era o nome Céfas, que no aramaico significa fragmento de pedra. Não é a rocha sobre a qual Jesus, corta para cá, Caio, a rocha grande sobre a qual Jesus erigiu tudo, que é ele mesmo, a pedra de esquina, a pedra angular, não é Pedrinho, não. Pedrinho é um céfazinho, um fragmento de pedra. Ele faz parte do resto da construção, como eu também faço, toda vez que o que sai da minha boca é o evangelho puro, simples, genuíno, e às vezes até muito mais lúcido do que Pedro conseguiu compreender nos dias dele. Tanto é que Paulo teve que advertir a Pedro muitas vezes de coisas que Pedro não tinha alcançado, mesmo tendo andado física e historicamente com Jesus. Simão, que tem origens bem judaicas, mas não religiosas, porque ele foi criado na Galiléia dos gentios como um pescador, passava pela sinagoga, que era bem do lado da casa dele, mas não era um cara religioso, nem devoto, nem nada disso, nem instruído na lei, não sabia muita coisa dos profetas. Jesus não procurou acadêmicos como condição sine qua non para esse envio. Nem disse que sem esse treino minucioso, cheio de academicismo, a pessoa não está preparada. Ele está procurando, antes de tudo, é caráter. Como Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, ele só diz uma vez que sejam aptos para ensinar. Tem que ser apto para ensinar. Tem que ter capacidade de comunicação, tem que ter capacidade cognitivo, hermenêutica, que carreguem sobriedade interpretativa, tem que ser epistemologicamente pessoas saudáveis, tem que ter alguma pedagogia e tem que ter alguma graça de comunicação. Não podem ser uns indivíduos completamente chatos, parados, duros, engessados. Esses servem para muitas outras coisas, mas não para serem aqueles comunicadores que vão falar com um grande número de pessoas. Para isso, Jesus não dispensou o poder da comunicabilidade. Mas a ênfase que Paulo dá, que é a mesma de Jesus, conquanto diga seja apto para ensinar, o resto se concentra em caráter. Que seja marido bom em casa, que saiba cuidar dos filhos com amor, com admoestação, com carinho, com bom senso, que tenha bom testemunho do pessoal de fora, do pessoal da sociedade secular circundante, que olhe para eles e diga: isso aí é gente boa de Deus, é gente íntegra, é um ser humano justo, é uma pessoa maravilhosa. Tem que ter o testemunho pagão como validação dessa figura. Sem esse testemunho dos de fora, não adianta ter a congregação toda jurando que o cara é legal, porque
para o apóstolo Paulo, para Jesus, o testemunho que vale é aquele que vem do mundo em estado perplexo e boquiaberto ao constatar um ser humano lindo e bonito de Deus caminhando entre eles. Pois bem, Simão tem esse nome, que é judaico, embora ele próprio não tenha um pingo de religiosidade e de treinamento religioso nele. É uma figura muito mais identificada por esse outro nome aramaico Cefas, porque ele é uma pedra lascada, ele é um ser cortante, ele é um indivíduo que é um fragmento que lasca, ele é uma lasca às vezes desconfortável, mas é fundamental que ele esteja ali com as características que superabundam dele na descrição dos 4 evangelhos. Ele é o indivíduo mais exposto, é o que mais ousa falar, é o que mais erra, mas também é um dos que mais acertam. É um indivíduo com algumas perguntas importantes que arrancaram de Jesus respostas de natureza essencial. É um ser humano que tem a sua humanidade à flor da pele, com capacidade de subtezas maravilhosas e subtezas ridículas, repreensíveis, como toda vez que aconteceu, Jesus repreendeu. Ele é um indivíduo que tem arroubos de coragem, mas nem sempre tem coragem de sustentar o que ele prometeu na hora em que o aperto chega. Ele tergiversa, ele vacila, ele dissimula. Não foi só quando traiu a Jesus 3 vezes na casa de Caifás. A gente vê Pedro na mesma dissimulação lá antes de ir batizar Cornélio em Atos 10, na casa de Simão o Curtidor. A gente o vê na mesma tergiversação, na mesma vacilação, quando Paulo adverte em Gálatas, nos capítulos 1 e 2, foram escritos para Pedro e Barnabé, que tinham caído da dissimulação dos judaizantes de Jerusalém. A gente vê Pedro tem essa dificuldade. O que em Paulo superabunda de assertividade, em Pedro pode haver assertividade, tanto quanto pode surgir subitamente uma determinada recuada autopreservativa. Faz parte da personalidade, da fraqueza dele, da gente compreendê-lo. Tem coisas lindas nesse homem e tem coisas de fragilidade humana a serem percebidas. Nada demais, todos nós temos nossas coisas melhores e nossas coisas que não são tão boas assim. Mas esse cara, apesar disso, assume uma liderança pelo papel de protagonista de comunicação, pela capacidade de correr primeiro, de pegar as redes, de puxar para a praia, de dizer é um fantasma. Aí Jesus diz, ó, não, sou eu. E ele diz, então se és tu, deixa eu ir andando sobre as águas. Ele tem esses arroubos incomparáveis. Depois afunda, mas é socorrido. E daí? Eu prefiro um cara assim do que aquele que não se expõe para nada, que se protege de tudo, ou que só fala depois que já está tudo resolvido, ele chuta o cão morto. Esse aí não é aquele com quem eu me identifico exatamente. Eu posso até ter muito carinho por ele, mas para mim vai ser sempre um ente acovardado e que eu não chamo em primeiro lugar para nada. Até aceito uma colaboração dele, mas não boto muita fé, não. Ele está oferecendo, deixa ele fazer até onde ele aguentar, mas eu, para chamar para andar comigo, não serve. E Jesus preferiu um indivíduo que tinha esses arroubos e que tinha outras fraquezas, mas que era demasiadamente humano, radicalmente humano, como Pedro, do que as alternativas diferentes de gente de impecabilidade por omissão absoluta. Jesus não gosta de gente assim. E Paulo chama esses de covardes. E diz para Timóteo não assumir esse tipo de atitude acovardada, porque
O reino de Deus demanda de nós não espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. É nessa perspectiva que a gente tem que aprender a andar. Então, o primeiro mencionado é Simão, também carregando o sobrenome de Pedro, pedra, fragmento de pedra no aramaico, Cefas. E André, seu irmão, que carrega um nome de natureza e de origem grega. Você encontra entre os gregos muitos Andrés. É sinal de que a família de Pedro, de Simão Pedro, Simão, filho de João, o Bar Jonas, Simão, filho de João, o seu João e Johannes, que tinha um nome também, o pai de Pedro e de André, um nome judaico, tinha sofrido uma grande influência dos gregos no tempo da helenização ptolomaica e seleuca, que durou quase 400 anos naquela região, e depois influência dos romanos também, em cujo meio havia a miscigenação, o sincretismo, não apenas cultural, mas de nomenclaturas e de designações de nomes, tanto nomes autênticos e genuinamente romanos, como nomes gregos também. E André é um desses nomes que revela essa abertura para o ambiente grego mais amplo do mundo que eles conheciam. Tiago já é um nome bem judaico, filho de Zebedeu, irmão de João, que também carrega um nome bem judaico, filho do seu Zebedeu, cujo nome é também completamente judaico. Então é uma familhinha mais judaica, embora não tão religiosa, do que, por exemplo, eventualmente a cultura da família de Pedro e de André. Aí você tem um quinto nome manifesto, é o de Filipe, sobre o qual eu falei lá em Herápolis, nessa viagem, num documentário que vai ficar pronto, sobre o martírio de Filipe e da filha dele lá em Herápolis. E as histórias de Filipe, as que estão na Bíblia, que a gente entende por inferência, o significado desse discípulo, como ele foi importante. E em todas as listas de apóstolos de Jesus, ele aparece em quinto lugar, mostrando que é uma pessoa que, pela própria participação dele nas narrativas do Evangelho, ele teve uma certa preeminência dialogal no grupo. Mas o nome dele é absolutamente grego. É o nome do pai de Alexandre o Grande. Filipe era um nome repetidíssimo na cultura grega e, posteriormente, na cultura greco-romana. Não é à toa que, quando os gregos chegaram lá em João 12, querendo falar com Jesus e trazer um recado para Jesus, que o Novo Testamento em João 12 não narra, mas a gente conhece pelas narrativas paralelas, que era uma mensagem do rei de Edessa, mais ou menos para tentar fazer de Jesus um ser como Apolônio de Tiana, que tivesse uma vida longeva e que fosse um sábio universal. E Jesus disse: não, eu vim para esse dia, para essa hora, para esse tempo. E se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Pois bem, esse Filipe foi chamado pelos gregos logo de cara pela identificação grega do nome dele. As coisas não acontecem acaso, não. É porque eles olharam, viram um monte de gente com o nome de judeus, mas tinha um discípulo ali chamado por um nome grego, Filipe. Aí Filipe vai e procura um outro, vai com André. E aí reúnem nomes gregos e cultura grega para levarem esse pedido dos gregos de verem a Jesus. E tem uma quantidade enorme de coisas sobre Filipe que vocês vão assistir no documentário que eu gravei. Aí tem Bartolomeu. Filipe é um cara que pregou muito o evangelho na região do Vale do Lico, em Herápolis, na Ásia Menor inteira e em muitas cidades gregas. Ele aproveitou a aculturação grega dele e pregou no mundo grego
mais do que a maioria dos apóstolos. E Bartolomeu já teve uma outra designação de caminho para a sua vida, mas todos eles encontraram um caminho, onde eles tiveram a sua relevância maior. É o caso de Tomé, que a tradição diz que foi para a Índia. E encontrou ele próprio, que era um indivíduo questionador, perguntador, encontrou um lugar cultural de relevância no meio dos indianos, para onde ele levou o Evangelho de Cristo Jesus. E aí você tem Mateus, a quem se atribui esse Evangelho aqui, e que carrega esse nome bonito, presente de Deus, que era o publicano, um cara de extrema direita, que seria classificado como um colaboracionista romano. De modo que Jesus também não está nem um pouco preocupado com a designação ideológica do cara. Eu tenho muitos amigos chamados progressistas, eu não gosto dessa terminologia para mim, porque o Evangelho não é progressista, o Evangelho é uma boa nova eterna, que não precisa de alcunhas geracionais, nem de atualizações geracionais. Eu não gosto delas para mim, eu sou apenas um proclamador do Evangelho, a atualização dele está garantida pela minha relevância e pertinência de pregação dele em cada momento geracional da minha vida. Pois bem, eu tenho amigos progressistas que jamais deixariam o Mateus entrar em nada. Não, esse cara é um colaboracionista romano, ele votou no fulano, ou ele é um minion, ele é isso, ele é aquilo. Enfim, em nome do evangelho progressista, o que se pratica, com licença, evangelho progressista, o que se pratica de preconceito, intolerância, idiotice é extraordinário. Agora, não dá nem para se comparar com o outro lado, que é o lado da chamada extrema-direita religiosa. Esses aí já jogam no inferno. Botam todo mundo que não frequenta a congregação deles, que não vota o voto deles no candidato deles, já está todo mundo perdido. Esses aí é um negócio horroroso. No entanto, Jesus chamou Mateus, o publicano, que era um cara de direita política, colaboracionista, que trabalhava contra tudo o que Jesus, como pauta prioritária, estabelecia. Mas o homem creu em Jesus. E Jesus não fez nenhum relatório de como tinha sido o passado desse indivíduo. Nenhum. Ao contrário. Simplesmente vem. E depois esse homem recebe, se não foi ele que escreveu o Evangelho, é atribuído a ele pela pertinência dele e o significado dele como genuíno apóstolo de Cristo Jesus. Aí vem Tiago, filho de Alfeu, é uma repetição de nome judaico, e era, portanto, um judeu, Tadeu, que já é um filho do período intertestamental pelo nome. Tadeu não é um nome judeu original, antigo, já é um nome que carrega uma determinada simbiose cultural com o período da helenização judaica. E aí vem Simão, que é um nome bem judaico, o Zelote, que é um cara de esquerda. Não chega a ser a extrema esquerda religiosa do judaísmo. A extrema esquerda eram os sicários, que chegavam a ser praticamente terroristas religiosos. É um grupo que puxava da faca. Esses sicários são radicais. Não tem nenhum deles aqui. Mas tem um indivíduo notoriamente de esquerda, que queria a libertação de Israel, expulsar os romanos, que tinha feito parte de movimentos conspiratórios, de sublevações variadas. Por isso ele carrega esse apelido, porque ele era um ser engajado no movimento político-religioso dos zelotas de esquerda.
E Jesus não quis saber, assim como chamou Mateus de direita, chamou Simão de esquerda. E Judas Iscariotes, que é um acadêmico, muito provavelmente é o único ser mais academizado do grupo, e que veio a ser aquele que o traiu, e que é uma pessoa em relação a quem eu tenho muita compaixão, porque, no mínimo, ele foi tocado de remorso, pegou a grana, jogou de volta para o templo, e, tocado de remorso, se suicidou. São ações e movimentos bonitos. Dos males, o menor. Quem dera hoje em dia esses muitos Judas que fazem de Judas um São Judas Iscariotes, esses pastores, bispos, apóstolos e vice-deuses e deuses das congregações, eles roubam você, eles traem Jesus, eles crucificam Jesus todo dia, eles reiteram e refazem os sacrifícios de sangue do Velho Testamento com o sanguezinho do seu dinheiro e dizem que se você não colaborar, o demônio não sai, Deus não te prospera, você está danado, colocam medo em você. Judas se levantará no juízo e julgará todos os pastores de todas essas gerações de perversos que botam os trilhões no bolso. Judas disse: eu traí sangue inocente, não quero ficar com essa grana nojenta, está me queimando a mão. E, tocado de remorso, se suicidou. Esse pessoal não tem nem arrependimento, nem remorso, nem tristeza de nenhuma natureza por nada do que faz. E aí, Judas é uma contingencialidade narrativa que ficou completamente diminutiva comparada com a exacerbação das traições horrorosas que são praticadas contra Jesus todo dia e no dia de hoje. Eu já falei mais do que o tempo de sempre, o TikTok até já caiu, mas eu quero ter feito essa introdução da natureza dos trabalhadores, que Jesus está pedindo que eu e você roguemos para que apareçam e pedindo que eu e você, independentemente das nossas origens, histórias, culturas, etimologias, estruturas e naturezas e gêneros ou qualquer outra coisa, nos ofereçamos. Nos ofereçamos para sermos cooperadores de Deus como filhos amados, que é a expressão que Paulo usa. E eu oro agora, Jesus, pedindo que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo esteja chamando, chamando, chamando. Não para ser pastor de igreja, para buscar um salário, um ganho, não. Mas para te servir 24 horas por dia de graça no mundo, na vida, onde chegam, pelo modo como são, por aquilo que trazem, que testemunham, que encarnam, que vivem, que demonstram, que manifestam. E no final, quando é necessário, até usam palavras, porque a vida deles já é um evangelho vivo, uma carta viva, lida, discernida por todas as pessoas que os percebem vivendo um dia depois do outro. Que o teu caráter cresça nessas pessoas. E que esses que se vejam chamados sejam pessoas que entenderam que, antes de tudo, tu estás chamando gente de caráter e de engajamento no Evangelho, segundo Jesus ensinou, para ser passado adiante. É o que eu te peço que tu realizes agora no coração de muitos aqui na terra inteira. Gente me ouvindo em todos os lugarzinhos do planeta. Em nome de Jesus eu te imploro. Amém e amém.